Olá, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Aqui nesse ambiente aconchegante, a gente tem recebido vários irmãos que têm compartilhado as suas experiências aqui com a gente. Tem sido momentos de muita comunhão, de muita alegria. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora. E nesse momento aqui, nesse ambiente aqui, o Espírito Santo tem se feito presente. E eu quero, desde já, agradecer a sua companhia. Dizer para você ficar até o final. Porque a experiência de hoje eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se prepara aí. Movidos pela Fé, vai começar. A convidada dessa semana veio lá das Minas Gerais. A Daça Soares, paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor, tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho voluntário. Você já viveu o trabalho voluntário? Você é voluntário na sua igreja, faz trabalho de evangelização, trabalha nos Manaíns como voluntário? É uma bênção, é muito bom. E a nossa convidada vai compartilhar uma experiência que ela viveu com o Senhor nesse período, trabalhando para o Senhor, esse mesmo Daça. Isso mesmo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Vamos ficar bem à vontade. Pode deixar. Daça, fala um pouquinho de você, de onde você é, sua igreja. Então, eu sou de Caratinga, Minas Gerais, mas atualmente resido em Governador Valadares, né? Já faz uns 4 anos. Sou da igreja Altinópolis 1, lá em Valadares, do pastor Márcio Queiroz. Márcio Queiroz. Você é casada, né? Sou casada, quase 2 anos. Quase 2 anos, quase 2 anos. Nós recebemos um casal aqui que é 1 ano e pouquinho. E o seu é 1 ano e pouquinho, quantos meses? 1 ano e mês que vem, no início do mês que vem fazem 1 ano e meio. Amém, é uma bênção, né? É uma bênção. Casar é uma bênção. A obra do Senhor é melhor ainda. É isso aí, é isso aí. Daça, eu já te conheço, né? Dos trabalhos voluntários na Missão Amazônia. Você trabalhou ali na Missão Amazônia, você foi e você atuou em que área ali na missão? Eu fui como farmacêutica. Lá nós atuamos na profissão durante o dia, né? E à noite no que for necessário ali no culto. Eu ajudei também como instrumentista. Foi uma bênção esse trabalho. Na assistência também, não é? Isso, na assistência. Você foi como farmacêutica, mas a gente acaba fazendo outras coisas, não é? Tudo. Às vezes deu uma brechinha, quer evangelizar no meio da rua, pega o violão, ajuda a tocar, ajuda com as crianças. É isso aí. A Missão Amazônia, eu sempre costumo dizer que a Missão Amazônia, ela marcou a minha vida no sentido espiritual e no sentido profissional. Foi através da Missão Amazônia que eu me identifiquei na fotografia documental, né? Sem contar as experiências maravilhosas que a gente carrega dali, o carinho, o amor pelos irmãos que a gente passa a adquirir, né? Que a gente passa a orar por eles. E com todos os irmãos que eu converso, que participaram da Missão Amazônia, eles sempre têm uma experiência que marcou a sua vida, um momento que marcou a sua vida ali na missão. E eu acredito que com você não tenha sido diferente, né? Isso mesmo. Mas a maior experiência que eu posso dizer que eu tive ali com relação à Missão Amazônia foi de todo o significado que ela traz para as nossas vidas. Foi a primeira vez que eu participei e, assim, ressignificou muita coisa. Tanto, como você disse, no sentido espiritual, no profissional e como pessoa, porque lá nós vivenciamos coisas muito distantes da nossa realidade, né? É tudo muito diferente. E ali a gente pode atuar como servos do Senhor, como profissionais, mas a nossa vida pessoal muda muita coisa também. Você falou, realmente, você falou tudo. Porque, como pessoa, a gente sai da missão com entendimento assim, meu Deus, eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais servo, eu preciso ser mais fiel, eu preciso amar mais as pessoas. Porque a gente chega naquele ambiente e as pessoas nos recebem com tanto carinho. E quando a gente fala do Senhor, a forma como elas recebem a palavra do Senhor, sem contar as experiências, né, que foram inúmeras. Você atuou ali na Missão Amazônia, mas você também trabalha também como voluntária na sua igreja, na sua área. E ali você trabalha como voluntária em que área?
Então, eu fiquei vários anos na hospedagem, né, lá no Manaim. Hoje em dia eu atuo no grupo de louvor, mas lá na igreja também sou professora de adolescentes, de jovens, no grupo de louvor da minha igreja, como senhora quinzenal também. É uma bênção. É uma bênção, né? Uhum. O trabalho que a gente exerce para o Senhor é gratificante, não tem valor que paga. Na verdade tem, né? Foi o valor pago ali na cruz. E o Senhor, além de ter pago aquele preço na cruz, Ele ainda nos dá a oportunidade de servir a Ele, realizando a obra dEle de uma forma tão gratificante para as nossas vidas. Nós só recebemos, né? Trabalhando para o Senhor. E não merecemos. Nada, né? Não merecemos nada. Nós somos muito ruins. A sua família também é toda de servos do Senhor. Seu lar, né? Seus pais, seus irmãos. Fala um pouquinho deles. Você já comentou comigo que eles também são voluntários, né, na obra do Senhor. Fala um pouquinho desse trabalho. São todos. É uma bênção que um privilégio, na verdade, que nós temos de servir ao Senhor lá no Manaim. A primeira vez que eu fui ao Manaim aos 15 anos, eu me apaixonei com voluntariado. Já procurei o pastor Zé Carlos, com certeza ele vai assistir, vai se lembrar do quanto eu fui insistente até os meus 18 para poder entrar. E entrei, é uma bênção. Meu pai foi logo após, hoje em dia ele atua na jardinagem lá no Manaim. Minha mãe é da hospedagem, minha irmã da equipe de brigada. E meu irmão auxilia ali como monitor de crianças também. Todos ele atuando na obra do Senhor. Família toda se dedicando ao trabalho voluntário, na obra, na presença do Senhor. Os seus pais, eles deixaram ainda, né? Transmitiram em vida a herança que eles receberam do Senhor, né? Transmitiram para os filhos. E você carrega isso com você, né? Aprendeu com os pais e carrega isso com você. Hoje você tem a sua família, né? Você falou que é casada, 1 ano e 6 meses. E aí toda essa herança que veio, porque vem, né? Ela é muito útil agora nessa nova vida de casada. Sim, com certeza. E como que é viver trazendo a herança, os ensinos. É mais fácil, não é? Dentro do casamento. Com certeza é mais fácil e muito mais leve. Porque quando os nossos pais nos ensinam falando é uma coisa, mas quando eles nos ensinam com exemplos, é muito bom. Porque não que nós vamos seguir totalmente os passos deles. Cada casal tem a sua experiência, mas a bagagem que eles nos transmitiram, hoje dentro do meu casamento, eu posso dizer que é a melhor coisa que o Senhor me permitiu viver. Nem todos têm essa oportunidade, né? De ter os pais na obra, de crescerem na obra. E isso é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu, que eu carrego. Com certeza daqui a uns anos, quando vierem os filhos, eu vou transmitir da mesma maneira que eles me transmitiram um dia. A sua experiência que você vai compartilhar com a gente envolve um acidente que aconteceu com a sua mãe e o seu trabalho voluntário na presença do Senhor. Sim. Não é? Esse acidente, como foi? Como que aconteceu? Quando aconteceu? Então, foi tudo na primeira semana de dezembro, tudo muito rápido. Eu acho que a maioria das nossas igrejas sofreram um pouquinho com relação à frequência depois que voltaram, né? Os cultos presenciais. E aí, no sábado, o primeiro sábado de dezembro, salvo engano, meu pai, ele orou ao Senhor, porque a igreja estava muito desanimada. A igreja que ele está como pastor estava muito desanimada. E pediu ao Senhor uma experiência que fosse para vivificar a igreja, seja ela qual for. Eu brinco com ele hoje, falei com ele assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para o Senhor. Ele pediu isso. Aí eu me lembro que no domingo a pregação foi sobre eu tudo posso naquele que me fortalece. Na segunda-feira, meu irmão foi apresentar o TCC, foi reprovado em uma das partes. E por esse motivo ele estava em casa na terça, que foi quando a minha mãe caiu. Minha mãe ela tem labirintite, até então não tomava as medicações todos os dias, como deveria, né? E ela trabalha no terraço. Ela é artesã, faz forminhas, né, para colocar em doces. Tava fazendo o trabalho dela e ela estava fazendo uma parte dessas forminhas, desceu para colocar lá embaixo, próxima à cozinha. Quando ela ia descer a escada entre o terraço e a casa, ela caiu a uma altura mais ou menos de 5, 6 metros, mais ou menos. E ali ela caiu e, graças a Deus, meu irmão estava em casa, ouviu o barulho e ali começou a correria para poder tentar socorrer ela. Ele era o único que estava lá, ligou para os bombeiros, para o SAMU, para a polícia, para ver quem socorreria mais rápido.
E ali a ambulância do hospital municipal, lá de Caratinga, socorreu e já levou ela ali para ter os primeiros socorros, ver o que tinha acontecido. Porque no acidente ela se machucou muito, né? Teve um corte na cabeça, machucou o pé. Mas o maior problema era a coluna. Porque numa altura dessa, né? E graças a Deus ela caiu reto, assim, pro chão. Porque o muro é de chapisco de um lado e de outro. Então poderia ter caído e batido em várias vezes ali até chegar ao chão. E ter ocorrido mais ferimentos, né? Chegou a causar alguma lesão na coluna? Causou. Ela chegou a ter esmagamento da sexta vértebra. E nesse período que ela caiu, ela ficou quanto tempo no hospital? Então, até o socorro, né? Foi socorrida, alcançaram o diagnóstico. Nesse período todo, ela ficou quanto tempo no hospital? Ela foi levada para o hospital na terça, foi à tarde quando isso aconteceu. E ali ela foi atendida pelo médico que estava de plantão. Mas foi tão maravilhoso que quando trocou de plantão, a médica que assumiu uma das minhas primas. E ali começou toda a movimentação necessária, porque a cirurgia que ela precisaria fazer, que é uma cirurgia de emergência, se fosse particular, seria caríssima. Caríssima, caríssima. Coisa de talvez uns 70 mil reais, mais ou menos. E ali ela precisaria ser transferida. O hospital de referência para traumas dessa proporção é o João 23, lá em Belo Horizonte. Só que não é uma coisa fácil você conseguir uma vaga, a transferência, não pode ser de carro, claro, tem que ser numa ambulância. E entre a terça e a quarta-feira, ela já estava indo transferida em uma UTI móvel. Minha prima ligou para o médico plantonista, um dos plantonistas do João 23, que é o que faz esse tipo de cirurgia. Ele vai em Caratinga uma vez ao mês. E ele estava de plantão lá em Belo Horizonte, no hospital que ela foi. E ali já transferiram. E no outro dia ela já estava sedada para poder ser operada. Intervalo de 2 dias. Então aí agora começou o processo de aguardar a cirurgia para obter o resultado final do que seria. Esse período aí, o médico deixou alguma informação de como seria, se seria tudo bem, ou ele deixou bem claro que seria difícil? Então, toda cirurgia tem os seus riscos, né? E ali ela poderia, sim, fazer a cirurgia e nunca mais andar. Poderia, sim, fazer a cirurgia e ficar vegetando. Não ter mais nenhuma reação. Mas nós, em todo o tempo, nós cremos no poder do Senhor. Porque foi a herança que a minha mãe passou e era a hora de não agir só na teoria, era a hora de agir na prática, naquilo que ela tinha nos ensinado. Eu ia perguntar isso agora a você. Como é que foi a reação da sua família? Como foi a reação da igreja? Porque o seu pai tinha pedido uma experiência. Sim. Agora é o momento da igreja colocar em prática a experiência. Como foi? A igreja que meu pai está com o pastor lá em Piedade é uma igreja muito amorosa. Então, posso dizer que todo mundo tomou as dores. E não só eles, os irmãos de Caratinga, os irmãos de Valadares, os irmãos do Manaim, todo mundo lá apaixonado com a minha mãe. Quem conhece fica apaixonado com ela. E ali, o Vale do Rio Doce inteiro, a notícia se espalhou, todo mundo começou a orar. E era ligação, mensagem o dia inteiro, preocupados, né, com o que tinha acontecido, em como ia ser. Eu estava em casa na hora que eu recebi a notícia. E na quarta-feira eu fui ao culto. E eu lembro, pelo que eu me lembro, só tinha eu de instrumentista no dia. Sentei no teclado e fui tocando. Toquei, nem sei o que eu toquei, só chorei. Peguei a coletânea lá e fui só chorando. Porque a gente fica numa insegurança muito grande. De um lado, é o médico que falou que poderia ter sequelas gravíssimas. E se ela saísse bem, demoraria cerca de 6 meses para ela começar a andar e desenvolver os movimentos principais. Foi muito séria a cirurgia dela, assim. Mas, graças a Deus, só agiu ali de todas as formas para que fosse uma cirurgia com um sucesso. Amém. Então, tanto a sua família quanto a igreja, além do conforto do Senhor, da segurança, da confiança de que o Senhor iria operar, né? Vocês estavam debaixo de todo o domínio do Senhor, de todo o controle, sim, né? O tempo baseado todo. Naquilo que vocês viveram e vivenciaram na vida da sua mãe e do seu pai, né? E a família toda unida, né? Toda unida, em oração. o tempo todo. Vocês são em quantos irmãos? Eu mais 2 irmãos, mais um casal. Como é o nome deles? Kessia e Israel. Kessia e Israel. Adassa, nesse processo, né? Vocês passaram, sua mãe foi para o hospital, ficou ali naquele período, fez a cirurgia
E aí, voltou para casa? Aí ela ficou na casa da minha tia, em Belo Horizonte. Minha tia, minha avó, mora aos fundos também, onde ela seria melhor cuidada. Porque uma cirurgia dessa, ela não poderia simplesmente entrar no carro e voltar para Caratinga. Ainda tinha um acompanhamento pelo médico, tem os retornos periódicos que são feitos, né? E ele, se precisasse de qualquer coisa, estaria ali. Porque ela saiu com colar cervical e com aquele colete que se usa quando faz cirurgia dessa proporção. Mas os primeiros dias ficou deitada, não podia se movimentar direito. A cirurgia foi um sucesso? Sim. Tudo deu certo? Tudo e aí vocês deu foram certo. para casa. Ela foi para casa, ficou em casa, no processo de recuperação. Sim. Mas não foi assim, né? Aconteceu... Nós achávamos que seria só isso. Pode mas contar. Não foi. Pode contar. Porque a Dacia já compartilhou, né? A experiência, a gente já sabe a experiência. É muito forte, muito impactante. E requer... acho que acredito até dela muito esforço, porque quando ela conversou, ela contou comigo, ela falou que ela sente muito, ela sentiu muito, porque era como se ela estivesse vivenciando isso. Foi uma experiência que marcou a vida dela e a vida da família dela. Depois que a mãe saiu da cirurgia, foi para casa, já estava tudo bem. Aí depois de 3 dias, não é isso? 3 dias? Aí eles ficaram alguns dias, né? Eu acho que a cirurgia dela foi feita no dia 10. Ela ficou na casa da minha tia até o Natal. Fizeram uma confraternização, como sempre é feito lá. Estava tudo bem, já estava andando, claro que com auxílio, né? Mas a recuperação dela estava até bem rápida, dentro do que o médico falou, que ia demorar muito, ela se recuperou muito rápido. E ele confraternizou com todo mundo, dormiu naquela noite do dia 24 de dezembro. Quando ela acordou, aí ela já acordou passando muito mal. Que é ali quando meu pai correu com ela para o hospital para ver o que estava acontecendo. Achamos que é porque tinha comido demais, ou algo que tinha feito mal, mas não era bem isso não. Aí ela retornou para o João 23 para ser avaliada ali novamente. Eu imagino o desespero, né? Sufoco, porque você falou comigo que ela estava com febre, é isso mesmo? Estava com febre, estava com muita tontura também e tudo. A febre em si, quando a pessoa sai de uma cirurgia, a febre é um dos sinais que tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, eu imagino um monte de coisa que deva ter passado na cabeça de vocês. E o desespero, né, da perda, do que poderia vir a acontecer. Nesse processo que ela voltou para o hospital, qual foi os procedimentos, o que foi que aconteceu, por que ela estava com febre? Aí, né, nesse dia, minha irmã já estava com ela lá em Belo Horizonte também. Minha irmã está se formando em fisioterapia, então rapidamente ela prestou ali os socorros que ela conseguia prestar e falou, tem alguma coisa errada, vamos para lá. Quando foi, os médicos fizeram vários exames nela e foi constatado que ela tinha adquirido meningite bacteriana pós-operatória. Não sabemos ainda se foi pela cânula da cirurgia, uma esterilização que poderia ter sido melhor, algo assim. Mas é onde as bactérias... Tinha uma fístula bem pequenininha, um buraquinho bem pequenininho, próximo do local da cirurgia, que não foi visto quando ela foi operada a primeira vez. E ali as bactérias vieram de algum lugar e se alojaram ali e começaram a multiplicar. Por isso que ela deu a febre alta que ela tinha dado e os outros sintomas também, quando ela começou a passar mal nesse feriado ali do Natal. Voltou para o hospital, quantos dias ela ficou? E nesse processo, o que o médico falou? O que essa bactéria, o que esse problema poderia causar na sua mãe? Poderia causar paralisia, poderia causar todos... É como se nós voltássemos ao momento da queda. Poderia causar tudo aquilo que o médico já tinha dito, que após a queda dela, ela teriam aqueles riscos, né? Aí voltou na nossa mente os mesmos sentimentos ruins que nós tivemos, digamos assim, quando ela caiu. Começou um tratamento fortíssimo com antibióticos para poder combater aquelas bactérias. Eles tinham que combater. Eu não lembro muito bem o período dos dias que ela tomou, acho que foram 7, 10 dias mais ou menos, porque no final do ano ela ainda estava internada. E ele, após aquilo, ia fazer um novo exame, onde é coletado um líquido da medula dela. Aquele líquido ele tem que estar transparente. Seria um indicativo que as bactérias pararam de agir e estava tudo certo. Quando foi constatada essa meningite nela, foi colocado um dreno na coluna dela. Esse dreno, ele ia puxando esse líquido, então era visível no tubo de onde saía para
pro aparelho de monitoração. Era visível ali pela cor mesmo, como que estava o andamento ali. E tinha um prazo, que se eu não me engano são os 10 dias que eu te falei mesmo. Dentro daqueles 10 dias, o líquido tinha que estar clarinho e ali teriam que fazer os outros exames para ver se o antibiótico tinha agido da forma como o médico esperava. E nós achávamos que ia agir, ia acabar aquele prazo ali, tudo certo. Mas quando acabou, o médico falou que não estava bom. Teria que ficar mais alguns dias no hospital. Nesse período todo, né? Sua mãe estava ali internada. Você, né? Compartilhou que você estava debaixo de uma promessa que o Senhor havia te feito em relação ao seu trabalho como voluntária na presença do Senhor, na casa do Senhor. Sim. E agora é o momento de você compartilhar, né, aquilo que o Senhor falou com você, a promessa que o Senhor te fez e a bênção da saúde da sua mãe através do trabalho voluntário que você prestou, que você dedicou ao Senhor. Pode ficar à vontade. Se eu conseguir. Você vai conseguir, sim. Vai sim. Então, nessa semana que ela tinha caído, no final de semana, nós fazemos parte de um trabalho evangelístico lá, né? Há 4 anos. E ali, naquele final de semana, seria o trabalho na minha igreja. Nós esperávamos por isso há muito tempo. E ali, entre participar do trabalho e ajudar minha mãe, a resposta seria óbvia na minha mente. Só que minha mãe sempre nos ensinou, em tudo que vocês forem fazer na vida, consultem ao Senhor. E quando eu consultei, o Senhor me falou que não era o momento de ir. Até porque lá no hospital, só podia entrar um por vez. Então a minha tia, que estava na casa dela, já tinha passado por um período longo ali no hospital. E ela conhece muito bem e era a melhor pessoa ali para acompanhar minha mãe naquele momento. Meu pai estava lá. Depois meus irmãos se revezaram e foram. Eu não tinha ido ainda. Até o final do ano eu não tinha ido. Estava trabalhando. Eu não podia simplesmente ligar para minha chefe e falar assim, olha, estou indo, vou ficar 1 mês fora. E perder o meu emprego também. Mas eu agi naquilo que Deus me falou. Eu fiquei desesperada, claro, como qualquer filha, né? E ali o meu marido falou assim comigo, vamos orar ao Senhor. E ali eu senti que o Senhor falou comigo desse jeito assim, cuida das minhas coisas. Da sua mãe eu vou cuidar. E ali eu falei assim mesmo, várias pessoas indo contra a minha posição. Falei, eu vou agir conforme o Senhor me falou. E ali eu participei daquele trabalho evangelístico naquela semana. E o Senhor me falou, me fez 2 promessas. A primeira foi que a minha família ainda não tinha ideia da proporção, porque tudo tinha acontecido pelo projeto do Senhor, mas que a minha família ainda não tinha a ideia da proporção que a experiência da minha mãe alcançaria. Essa primeira promessa se cumpre hoje. Glória a Deus. Porque meses depois, você me convidando para participar desse quadro, quantas vidas vão ouvir essa experiência e vão ser alcançadas? Quantas pessoas, quantas famílias têm passado pelo mesmo? E a fé, quando a gente conta experiências de fé, é como se fosse uma injeção de ânimo na vida das pessoas. É isso mesmo. E ali eu cumpri o que o Senhor me falou. Eu fiquei aquele final de semana ali. Eu falo que eu trabalhei como eu nunca trabalhei na minha vida. Eu falei do amor de Deus como eu nunca tinha falado antes. Eu cantava como eu nunca cantei antes. Tocava como eu nunca cantei antes. Tudo que eu fiz foi muito intenso. E eu senti o abraço do Senhor todos os segundos comigo. Ficava agonia no coração, claro. Mas eu cumpri aquilo que o Senhor me disse. E a segunda promessa é que tinha uma bênção muito grande para nós já naquela semana. Nós orávamos eu e meu marido orávamos para sermos levantados pelo grupo de intercessão há muito tempo. E ali isso foi no final de semana. Na segunda-feira, na ceia, nós fomos levantados. Ai, que bênção. Então, glória a Deus também. E ali continuei. E eu falava com o Senhor o tempo todo, constava. Senhor, devo ir? O Senhor, não. Meu Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Eu não estou entendendo. Mas confiei. E o tempo todo. E ligando pro meu pai. Meu pai, não vem ainda. Não precisa. É um por vez. Não adianta você pedir aí várias folgas e vir, porque não vai conseguir entrar no hospital. Tem as normas lá, né? Desse período que a sua mãe ficou internada pela segunda vez, você ainda não tinha ido visitar? Não. Imagina o sofrimento. Aguardar... Quase 1 mês. Meu Deus.
Pode continuar. Quase um mês. Aí no dia 31 de dezembro eu trabalhei o dia todo, saí praticamente na hora de arrumar para ir pra vigília. E aí ela já estava muito mal, né, nesse dia. Consultei de novo se ela não tinha permitido. Aí consultamos pra ir no dia 1º. O senhor falou que era pra ir. E ali eu revezaria com meu pai, né? Eu iria, nos dias que eu estivesse lá, eu conseguiria visitar ela. E ali ela já tinha emagrecido muito, a imunidade muito baixa. Ela tinha adquirido herpes na boca, a boca dela estourou toda. E muito debilitada. E por esse dreno que tinha sido instalado, ela não podia se mexer. Então ela tinha que ficar de barriga pra cima. E ali, quando as enfermeiras, né, iam fazer todos os cuidados com ela, as enfermeiras viravam com toda a cautela. Não podia movimentar, porque o dreno não podia se deslocar ali, no meio da coluna dela. Você falou comigo que nesse período que ela ficou internada, depois que ela recebeu alta, a previsão dos médicos é que ela iria demorar muito tempo para se recuperar. De né? 3 a 6 meses. E não foi assim, né? Foi 6 dias. Glória a Deus, né? Glória a Deus. No período que ela ficou do hospital, saiu do hospital já com o médico dizendo, 6 meses para começar a andar, né, mesmo com a fisioterapia. Mas o Senhor, Ele agiu, né, dentro daquilo que Ele havia te prometido. Você se dedicou em cuidar daquilo que são as coisas do Senhor. Sim. E Ele cuidou da melhor forma. Como Ele prometeu. Muito melhor do que talvez, né, às vezes... você indo ali, o Senhor quis mostrar tanto para você quanto para sua família, eu tô cuidando dela, ela é minha serva. E é tão gratificante, sabe? Ouvir um testemunho de uma filha falando dos exemplos que o pai deixou, que o pai transmitiu, que a mãe transmitiu, porque é isso que nos importa, a família. Porque hoje os valores estão sendo perdidos, estão sendo trocados. Mas nós glorificamos ao Senhor porque nós carregamos uma herança. E não é uma herança qualquer, né? É uma herança vinda do céu. E eu agradeço muito a sua participação. Eu acredito que a sua experiência, ela renovou aqueles que são voluntários na presença do Senhor. E acendeu o desejo daqueles que querem ser voluntários. Glória a Deus. Não por troca, porque nós não fazemos nada para o Senhor por barganha. Nós fazemos por amor. E é esse amor que o Senhor retribui a nós, de uma forma que a gente não consegue entender. Obrigada, Daça. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu te agradeço pelo convite, por ter participado. Amém. Foi um prazer imenso. Amém. E só esqueci de contar antes, os médicos falaram que ela demoraria de 3 a 6 meses para se recuperar, para recuperar os movimentos naturais do corpo, né? Andar, fazer as coisas sozinha. Com 3 meses, ela já tinha subido ao Manaim, estava subindo ao Manaim como voluntária. Tinha que ficar sempre alguém vigiando, porque se deixasse, ela ia fazer tudo dentro do alojamento ali que ela estava. Mas, inclusive, estamos gravando, ela está lá no Manaim de Valadares, atuando lá. Como ela ama. Como que é o nome da sua mãe? Edmeia. Edmeia, paz do Senhor. Fiquei edificada com a sua experiência. Um abraço, tanto meu quanto da equipe aqui no Movidos pela Fé. Obrigada, Daça. Obrigada a você. E a vocês de casa, eu quero agradecer por terem ficado até aqui. E eu tenho um recadinho muito importante. Você quer participar do Movidos pela Fé? Você pode até dizer bem assim, Lucélia, mas eu não sou do Espírito Santo. A Daça também não é. Mas ela veio fazer seminário e em contato, ela informou o dia que ela estaria e nós agendamos ela para o dia específico que ela estaria aqui no Manaim. Então você pode fazer o mesmo. Você envia a sua experiência para o nosso e-mail e na experiência, depois ali no corpo do e-mail, você informa se você está inscrito para o seminário, quando vai ser, que a gente vai tentar te agendar aqui, tá bom? O nosso e-mail está passando aí na sua tela, anota e envia a sua experiência, tá bom? Obrigada, a paz do Senhor.